meu nome é Aldrisson, sou aluno do IFRN, Campus Cidade Alta, aluno do curso de Multimídia, e estou aqui para gravar um vídeo sobre o livro 50 Contos de Machado de Assis. Esses 50 contos foram reunidos por um cara chamado John Gladstone, e são contos que Machado de Assis escreveu ali para depois dos seus 40 anos. Mas é interessante, antes de falar do livro, falar também de quem foi Machado de Assis, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, faleceu em 1908, também no Rio de Janeiro, e foi um escritor, um poeta, um cronista. Na verdade, Machado de Assis ele atingiu várias vias da literatura brasileira, sendo considerado por alguns críticos, algumas pessoas da língua, conhecedores da língua, estudiosos, como um dos maiores nomes da literatura brasileira, se não o maior nome da literatura. E atingindo essas etapas, essas vias da literatura, ele conseguiu ter bastante experiência, e os seus contos, a sua escrita, tudo que ele faz, consegue de fato prender o leitor. O leitor se prende, o leitor começa a se envolver. E nesse envolvimento nós conseguimos compreender o que de fato é a maneira Machado de Assis de escrever. Carlos Drummond de Andrade vai dizer que ler Machado de Assis é como uma tentação, quase como um vício. E nesse livro, 50 Contos de Machado de Assis, você pode perceber a realidade dessa frase de Drummond, porque realmente são contos interessantes que têm uma certa brincadeira com a psicologia, com as ideias da mente, e que você realmente entra em outro universo ao ler. Machado de Assis, ao longo da vida, escreveu vários contos, talvez mais de 200, e são apenas uma antologia. E essa antologia eu acho que pode receber o título de antologia indispensável para a leitura, porque ela é realmente necessária para que a pessoa adentre nesse mundo que é a literatura brasileira. Dentro desse livro, do John Gladstone, dos 50 Contos, temos um conto, O Alienista, que é um dos mais famosos contos de Machado de Assis, uma novela no caso, e está incluído nesse livro, que é um dos motivos pelos quais as pessoas buscam ler. De primeira parte, a pessoa pode olhar e começar a pensar num livro como muito grande, mas de fato os contos têm uma maneira interessante, têm uma maneira de trazer o leitor a deixar sucumbir em outras ideias. Como, por exemplo, em contos como Os Braços, onde um garoto de 15 anos se apaixona por uma mulher ao ver os braços dela. Ou então A Igreja do Diabo, no qual o próprio diabo quer fundar uma igreja para competir com Deus. Então, é de fato, sim, um livro que chama a atenção do leitor. É interessante ler, vale a pena, sim. Machado de Assis, ele vai adentrar ali numa época onde se prevalece o romantismo, né? Que é, no caso, a escola literária da época. E Machado de Assis ele vai fazer uma crítica ao romantismo, porque ele vai adentrar no movimento mais realista, do realismo, porque o romantismo, segundo Machado de Assis, vai ser algo muito distante do que é na verdade as coisas, porque não acontece daquele jeito. Então ele vai adentrar na psicologia, ele vai adentrar em conceitos freudianos. Machado de Assis vai fazer uma revolução nesse conceito de crítica e vai trazer os seus contos para essa crítica. Porque o romantismo, para ele, não vai representar aquilo que as coisas são da verdade. Então, brincando com a psicologia nos seus contos, ele vai transformar esse cenário da época, o cenário dessa escola literária, que é o romantismo, e vai trazê-las para o realismo. E no realismo, aí, ele vai poder brincar de maneira sutil, de maneira tátil, com aquilo que na realidade se vivencia, com aquilo que pode acontecer, com aquilo que o ser humano é na verdade, como, por exemplo, no conto A Cartomante. No conto A Cartomante, no final, nós vemos uma mulher que foi assassinada junto com outro homem, amante dela, tudo por causa do ciúme de um homem. E no transcorrer dessa história nós percebemos a volatilidade do ser humano, a volatilidade a respeito dos ciúmes, e não só essa volatilidade para o conto, mas para a obra de Machado de Assis, porque é volátil, ele transforma essa realidade e molda ela. Então esse molde vai transformando aquilo que a gente conhece hoje pela literatura machadiana. A respeito da minha experiência com o livro, é interessante perceber como essa leitura teve uma mudança drástica quando você vai percebendo as coisas que Machado de Assis quer propor. Porque você começa a ler, você começa a ver aquilo e você vai se identificando com algumas coisas e depois tudo muda. Como eu falei, existe uma volatilidade no conto.
porque são romances complexos, existe uma certa complexidade, e é necessário uma visão mais semiótica da coisa para poder entender de fato o que Machado está propondo. Porque, como posso falar, no conto Uns Braços, você vai percebendo a história daquele garoto de 15 anos que vai se apaixonando por uma mulher e ao ver os seus braços, né? E Machado de Assis, ele tem essa linguagem que de primeira mão, de primeira ponta, você vê, você olhar e degustar aquilo, você se assusta um pouco. Mas depois você começa a perceber os pontos e começa a perceber as analogias com a vida humana, começa a perceber por onde ele quer andar, por onde ele quer te mostrar. E Machado de Assis consegue fazer isso com você, porque a leitura dele é íntima. Como eu posso explicar isso? Machado de Assis, por mais que o conto dele tenha essa volatilidade, esse molde de crítica ao romantismo e seja cheio da sua experiência enquanto escritor que já passou por várias vias, ele consegue pegar o leitor e o transformar num bonequinho, acho que eu posso dizer assim, que está lendo as suas coisas e está ali concentrado sempre, sem sair. Ele consegue prender o leitor de fato, porque nessa identificação o leitor consegue entender, e nesse entendimento o leitor gosta de ler, porque é complexo se torna algo legal de se entender. Então, a minha experiência foi boa. Eu acho que, ao observar Machado de Assis, com aquilo que a gente já vê, tem meio que uma visão de coisa chata, escrever, não, Machado de Assis, ele são livros extensos, livros complexos, mas os contos de Machado de Assis são bons para ler. Então, a experiência foi boa, foi bom entender, foi bom também compreender como Machado de Assis, ele faz essa troca do romantismo para o realismo, como ele mexe com conceitos de psicologia, como ele brinca com a condição humana e como essa condição humana vai se mostrando ao longo de todos os contos. A respeito do livro em si, ele é narrado em terceira e em primeira pessoa, só que tem algumas vezes que você realmente não dá para entender como é que está sendo narrado, como por exemplo no conto Espelhos, que Machado de Assis inicia esse conto com a conversa, um grupo entre amigos conversando, e que parece terceira pessoa, mas em um momento do conto, um desses homens começa a narrar a sua história, e nós já percebemos uma primeira pessoa. Os contos que estão no livro têm uma diferença de data às vezes muito grande, até de 30 anos, porque nesse livro estão reunidos contos desde os mais importantes ou os mais conhecidos de Machado de Assis, como o Alienista, até contos que não são tão conhecidos. E são contos que Machado de Assis foi escrevendo ao longo do tempo e que não são juntos, não foram feitos com uma sequência exata, mas estão colocados aí nesse desvio de tempo. A linguagem hoje nós já conhecemos, porque os nossos escritores clássicos já vem mostrando isso, já vem aplanando esse caminho, e nós já conhecemos. A respeito da complexidade dos contos, tem contos que são mais complexos que os outros, e tem contos que são muito mais fáceis de entender, você conhecer aquilo que Machado de Assis queria criticar ou colocar na ideia. E Machado de Assis, ele mexendo com a psicologia, com as ideias psicológicas do ser humano, ele trabalha alguns pontos, como por exemplo bons costumes, ele trabalha hipocrisia humana, ele trabalha ciúme, ele trabalha o amor, ele trabalha a traição, como já falei no conto A Cartomante. E são pontos que nós já conhecemos, que nós já sabemos que existem na literatura, porque eles são o tempo todo pincelados, e nós vamos passando por essa pincelação e nós vamos conhecendo. Porém, Machado de Assis tem essa forma de escrever que faz essa crítica, faz essa alusão ao romantismo, e por mais que tenha já batendo nessa tecla há um tempo de traição, de romance e das coisas que Machado de Assis escreve, existe uma diferença gigante, e você se interessa muito mais por Machado de Assis, porque devido à experiência, devido a tudo que ele escreve, e como ele escreve para o leitor, você se interessa muito mais e consegue compreender de fato. As críticas ao livro 50 Contos de Machado de Assis são as melhores, até porque já falamos que Machado de Assis foi um grande escritor, segundo críticos, se não o maior escritor responsável por esse impacto na literatura brasileira. E as críticas de fato são as melhores, porque as pessoas
leem esses contos, veem a literatura clássica que elas já conhecem, vêm bater naquela tecla que elas já conhecem de traição, dos pontos que ele aborda, e ainda assim ele consegue brincar com o ser humano, brincar com a condição humana, fazendo críticas ao romantismo à sua época e inserindo o realismo. Do meu ponto de vista, o livro é incrível e, de fato, é uma antologia que não se pode perder, não se deve deixar de ler, porque ela influencia aquilo que você vai ler depois, influencia como você lê aquilo, as outras coisas, e você se integra um pouco mais com o que de fato Machado de Assis representa para a literatura brasileira.